Pronto. Vamos para cá, então. Dá para enxergar? Todo mundo vê? Tá bom. Bem, esse é o nosso trabalho de conclusão do grupo de processamento de linguagem natural, que vai ser a classificação de conteúdo gerado por IA ou por um ser humano utilizando o DistBERT, que nada mais é que um BERT mais leve. Aí, primeiro, a gente começa com as instruções de fine tuning, de transformers para classificação de texto, que elas são gerais, mas aí, para isso, a gente usa algumas importação de bibliotecas de Python, criação de rede neural, fine tuning, comparação de dataset, download, fine tuning do modelo e as classificações de desempenho do modelo. Aí, em cada aí, nosso conjunto de dados é um binário. Se 0 é humano e 1 é IA. Aí, então, 0 é humano e 1 é IA. Aí, no nosso trabalho, a gente usou só 30 mil linhas, porque o nosso dataset era muito grande. Então, para ficar melhor, a gente usou menos linhas. Aí, o modelo de linguagem utilizado, o DistBERT. Aí, a gente utilizou o Python 3.6, ou aí para usar o superior, né? Aí as bibliotecas de PyTorch, sensores, todas as bibliotecas padrão de machine learning do Python. Aí, a gente, nessa primeira etapa, a gente só instalou as bibliotecas e importou essas bibliotecas de machine learning. Aí, a gente utiliza o CUDA, que ele é melhor do que o GPU, né? Por conta de... O CUDA, ele roda na GPU, isso é melhor do que a CPU por causa do processamento e dos cálculos matemáticos. Sim. Aí, por isso que a gente usou o CUDA. Aí, depois a gente fez o processamento de dados, com câmeras, Os dados são mais ou menos balanceados, assim, então a gente tem 16 mil que são gerados por humanos e 13 mil que são gerados por IA. Essa parte... Então, aqui a gente tem algumas classes que, assim, é um pouco difícil de se aprofundar tudo aqui, porque são questões, assim... Você pode fazer esse processamento com um Pandas, por exemplo, e fazer um train test split, mas a gente está usando a biblioteca Transformers do Hugging Face, que é muito utilizada para fine tuning de modelos. Inclusive, praticamente tudo que a gente usa, assim, é do Transformers já, inclusive a importação do modelo, ele vem direto do repositório deles. E só o Torch tem que ele é separado, mas ele é utilizado como biblioteca para treinamento de redes neurais, normalmente. Então, é basicamente essas duas juntas e coisas que o Panda já faz, assim, você consegue fazer de um jeito mais elegante com Transformers, até por causa dessa integração. E aí, algumas partes tradicionais, pelo menos eu gosto de seguir isso, de adicionar seeds. Então, principalmente tratando de redes neurais, assim, você tem muita aleatoriedade. Então, você poder setar uma seed que é basicamente a geração aleatória, só que ela é reprodutível. Então, se você faz uma geração de número aleatório, mas você seta uma seed, que é 42, se você roda no outro computador com a mesma seed, é para dar o mesmo resultado, teoricamente. Aqui é um pouco complicado por causa da GPU, então, às vezes, o próprio CUDA em si não é totalmente determinístico, mas é o que a gente tenta fazer. Para isso que a gente usa um parâmetro. Então, aqui são outros parâmetros do treinamento e de teste, e o tokenizador. Essa parte é um pouco diferente, assim, seria interessante se a gente tivesse a apresentação de redes neurais primeiro, porque ia dar um bom contexto. Porém, a gente vai tentar dar uma adaptada aqui. Nessa parte de redes neurais, é muito comum você usar PO. Então, o próprio Torch, ele tem uma... Estou dando spoiler, na verdade. Mas, nesse caso, também por causa dos Transformers. Então, o Transformers e o Torch, eles usam classes, e aí, para você conseguir integrar funcionalidades que já estão implementadas na classe da biblioteca, você sobrescreve, então você faz herança. E aí você tem outras opções que o Python te dá. Por exemplo, quando você bota underline, underline, você está sobrescrevendo uma função do Python, por exemplo. Então, quando você bota len, o que você está fazendo, na verdade, aqui? A gente definiu que o len,
você está com uma classe, né? Como que você calcula len de uma classe? A gente está falando, na verdade, o len vai ser o cálculo do comprimento de um texto. O que é essa classe, na verdade, aqui, né, dos dados? Isso é uma classe que é geral. Então, não tem só os dados, não é só o dataset. A gente tem um dataset, sim, mas a gente está separado entre o tokenizador, que isso já é definido no nosso modelo. Então, a parte legal disso é que muita coisa está meio que pronta. É um pouco assim de se repetir passo a passo, ajustar alguns parâmetros. Então, parte de tokenizar, de você fazer separador, relaxa, não precisa. Depois, a gente separa os comentários e também o target. Então, são 2 atributos diferentes. Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente está fazendo indexação depois, você pode acessar como se fosse a linha I. Então, o index I. E isso é importante para facilitar na hora que a gente vai fazer o treinamento. Que é realmente uma questão de programação, que você fica, é mais fácil aqui para você indexar. Tem um parâmetro que é importante, que é o comprimento máximo, porque eu vou chegar aí já, que quando você está lidando com esse tipo de processamento de GPU, você poderia tentar fazer isso no CPU. Poderia demorar anos. Aí a gente tem GPU, um dos motivos por qual a rede neural foi crescendo tanto recentemente. Foi ficando mais barato, foi ficando mais viável. CUDA também ajudou bastante, NVIDIA tá indo muito bem. Então, esse MaxLink, ele é importante porque imagina que a gente tem várias amostras. Não sei se todo mundo já fez PPD, imagino que não. Vou tentar dar uma explicação mais compreensível. Quando você está fazendo processamento paralelo, você precisa de uma certa distribuição de trabalho. Então, por exemplo, se você quer fazer 5 bolos, você tem, não sei, 3 pessoas. Você vai tentar dividir o trabalho de um jeito que seja mais ou menos igual, que todo mundo consiga fazer o máximo que pode, que também não vai atrapalhar o outro. Então, esse comprimento, o que acontece? Vamos dizer que a gente tem várias sentenças. Tipo, literalmente, pensa no dataset, a gente tem um monte de textos só, que podem ser gerados por IA ou não. A gente não sabe, a gente só tem os textos. Então, vamos dizer que você tem um texto que é eu acordei. Eu acordei e comi banana. Aqui, a gente vai tentar. Aqui a gente vai tentar pensar de um jeito mais abstrato, que normalmente em processamento de linguagem natural a gente fala em tokens ou caracteres. Só que tokens são partes de palavras. Dependendo do tokenizador, ele vai quebrar em partes de palavras diferentes, também dependendo da língua. Então, não vou tokenizar isso, eu vou falar que um token vai ser uma palavra. Então, isso aqui é uma palavra, isso aqui é uma palavra, isso é uma palavra. Mas como se cada um fosse um token. Ok, você tem essa amostra aqui. Mas vamos dizer que tem uma amostra que é muito maior. Só que você quer dividir esse trabalho entre várias pessoas. Chega num ponto que, tipo, você tem que padronizar um tamanho máximo, senão você vai dar uma amostra para uma pessoa, tipo, a amostra tem 5 palavras e a outra amostra tem 500. Por que você vai paralisar, então? Porque você sempre vai ter um gargalo da pessoa que está tentando processar de 500. Então, o que a gente faz? A gente tem que truncar. Então, a gente tem que diminuir o tamanho do texto. Como? Você vai definir o tamanho máximo e aí você espera que funcione e teste. Então, o que acontece aqui é esse comprimento máximo é isso. Isso é importante. E, então, depois disso, a gente chega na parte dessa função aqui. Como eu falei, ele sobrescreve a função do Python. Então, assim como você vai acessar um vetor, e aí você bota, tipo, o atributo, e aí você bota colchetes e o 1, o 0. Você consegue fazer isso. E aí isso integra uma parte importante do processamento, que assim, as coisas são mais fáceis com rede neural, mas você ainda precisa seguir etapas, porque também não é mágica. Então, o que acontece? Essa parte também é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver no básico de processamento de linguagem natural. Um básico e tradicional que a gente já apresentou algumas vezes, que, como eu disse, não tem tanta parte de processamento, de pré-processamento, de tokenização. Então, na verdade, o que a gente está mandando para o modelo não é nem embed. Vocês já ouviram falar de embed? Embed é como se fosse a representação matemática vetorial de um texto. Só que aqui a gente nem calcula os embeds. Assim, o modelo ele vai calcular na dele. O que, na verdade, a gente faz é que a gente vai criar um vocabulário. Como a gente, né? Tá, e ele faz pra gente. Mas a gente vai ter um vocabulário.
Então, vocabulário é a lista de palavras e tópicos que tem no nosso texto. Então, vamos dizer que a gente faz um índice. Então, vai ter a palavra 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1 é eu, o 2 é acordei, e o E, comi, banana. Tá. Aí, como que você transforma, então, esse texto aqui num input para a rede neural, porque a gente não pode passar texto? Parece um pouco duvidoso, eu acho, mas funciona. Que bom. Na verdade, como que a gente conversa isso aqui, então? A gente vai ter o token ID, que está ali. Não é mesmo? Não, é input ID. Tá. Então, o input ID aqui, esse aqui é fácil, porque esse é o primeiro exemplo, então aqui seria tipo 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Ok, essa parte foi. Tem mais um detalhe. Como eu disse, nem todos os textos ele tem o mesmo comprimento. Então, se você for definir que o comprimento máximo é 200, mas esse texto só tem 5, então o que você vai fazer? Você vai mandar um monte de zeros, tipo assim, você tem que fazer um padding aqui, você tem que completar com alguma coisa. Ah, você vai completar com 0, ok. Tá, mas aí quando você vai lá, tá calculando, você vai perder muito desempenho. Você poderia só falar, não, você não precisa olhar para isso, porque aqui não tem nada, não tem nenhuma informação. E às vezes, todos os outros textos que estão junto daquele conjunto também não tem o tamanho máximo. Então você pode falar, ok, você não precisa fazer isso. E isso é a máscara. Então, isso daqui é a máscara de atenção. É os tokens que ele precisa prestar atenção e calcular os pesos. Então, como que você define a máscara? Você vai considerar os índices aqui, ó. 1, presta atenção, 0, não presta atenção. Então, aqui, você tem um token de verdade, então aqui vai ser 1. Aqui, também. Aqui, também. Aqui, também. Aqui, também. E o resto você bota 0. Ok. E aí, uma outra parte importante do processamento paralelo é que você não manda todos os textos ao mesmo tempo para ir processar. E aí, também tem a ver com essa parte aqui, que vamos dizer que a gente chama isso de batch. Então, você cria pacotes. Vamos dizer que você cria pacotes, e aí, pacotes de, tipo assim, 5 e 5 textos. Pode ser que esses 5 textos, eles não tenham comprimento total. E aí, para processar aquele batch, ele vai ser mais rápido. Então, isso é tudo sobre, tipo, ganhar tempo de processamento. E incrivelmente importante. Geralmente, quando a gente estuda, a gente faz, tipo, a primeira rede neural, ou a gente vai treinar algum modelo, até em aprendizado de máquina, o negócio pode em 10 segundos, para que eu vou, sabe, me preocupar com o GPU? Mas aqui, na verdade, é bem importante, porque esse modelo demorou 40 minutos. Você perguntar isso? Era 40 minutos para... Não era 30 mil amostras, porque era 30 mil com treino e teste. No Colab. Aham, na GPU. Deu? É porque esse é o... Também tem isso, né? Escolheu o best destilado. Quanto tempo que a gente tem? Então, ok. O best destilado, sim, tem um modelo best que ele veio como o primeiro modelo de... Vou falar primeiro, sim, mas um dos principais que levava os transformers e ele usava uma arquitetura de que ele não analisa só os tokens que estão na frente, tipo assim, uma coisa complicada de antes dos transformers e antes de atenção era de que, você pensar em redes neurais, geralmente, o que você consegue analisar? Pensa que você tem uma camada depois da outra. Você analisa um token e depois o próximo. É um jeito bem simples de tentar explicar. E aí, quando veio o BEST, principalmente essa questão da paralisação, na verdade, o que o modelo faz assim, no treinamento dele? Ele mascara um token e ele analisa todos os outros que estão perto. Então, fala que é um modelo bidirecional, porque para tentar extrair o sentido de um token, ele não usa só os tokens que vieram antes. Ele usa todos. Coisas se aprofundarem também, se a gente falar tudo aqui, não dá tempo. Mas... Deixa eu falar mais. Ok. Enfim. Então, essa é a parte importante, assim, dos Transformers. E
demora pra caramba, mas, tipo, era pra ser pior ainda. Se você fosse processar um por um, paralisação ajuda. Se fosse sequencial, seria ainda pior. Enfim, e essa máscara de atenção é exatamente o que usa também no treinamento do BEST. Ah, lembrei agora. Estava falando do BEST destilado, que tem o BEST normal, e aí esse destilado é uma versão que foi treinada em cima do BEST normal, só que eles conseguiram diminuir, ele ficou acho que 60% mais leve de peso, de tamanho do arquivo, e 40% mais rápido, e ele manteve 97% de capacidade linguística. Então, tipo, absurdo. É muito bom. Você ficou com 97% da capacidade do potencial do modelo, e você perdeu. Agora não é do qual dois, qual dos dois é 60 ou 40, mas um é o tamanho do arquivo, o tamanho do modelo, e o outro é a velocidade. Então, um dos motivos que a gente consegue rodar aqui. Faz sentido? Enfim. Essa parte, então, aqui, a gente usa esse método depois que a gente estiver treinando para conseguir pegar um texto. Então, pensa assim, agora a gente vai treinar a amostra 2. Ok, você passa, então, o índice 2, e aí isso automaticamente, a partir do tokenizador, ele vai retornar o ID dos tokens, a máscara, qual que era o target, e esses são os mais importantes. Aí essa parte que eu falei que tipo, a gente poderia fazer com pandas, mas não pandas, scikit-learn, porque é um train test split de um certo jeito, porém com essa classe que a gente fez ali em cima, então a gente consegue indexar as amostras por índices, como se fosse um vetor. E depois a gente tem o data loader, que também é do Transformers, então, assim, é um pipeline, assim, de coisas que eles se juntam muito bem depois, e o pessoal do Hugging Face é muito bom. Eles são muito bons, então, inclusive... Ficou bem genérico. Sim. Muito. Tipo, aqui você passa os parâmetros, aqui você passa o dado. Pronto. E esse a gente vai ver lá embaixo como fácil. Enfim, aí a parte da rede neural. A parte que é importante aqui que vocês entendam é que a gente não falou direito de fine tuning ainda, mas o fine tuning seria o ajuste de uma rede neural. Então, o que é a rede neural? Ele é um modelo. Então, a gente pegou o de Stilbert. Ok. Mas agora a gente quer fazer classificação com ele, só que ele não é um modelo de classificação. Tipo, ele é uma rede neural que ele tem outputs, ele tem camadas ocultas, estados ocultos. E aí, em redes neurais, você tem a possibilidade de fazer transformações lineares. Então, nesse exemplo aqui, a gente carrega o modelo, então ele está vindo direto do Hugging Face, ele baixa na tua máquina. A gente tem essa camada que é de regularização, basicamente para o modelo não dar overfit, então tipo, o modelo se adapta muito aos dados de treino e não consegue generalizar. E depois tem uma camada linear, que essa daqui é o que faz a nossa classificação. E aqui vocês vão ter que confiar em mim, porque isso é álgebra linear e um pouco de cálculo, mas isso é uma camada linear que ela transforma um dado que tem 768 features para uma. Então, basicamente, está respondendo ao nosso target. E é uma coisa interessante, como o nosso caso é binário, o que acontece? A gente não precisa ter dois outputs, tipo assim, ter um output que se a resposta é 1 ou é 0. A gente tem um output só, e aí isso é bem comum que as redes neurais, elas respondem com probabilidade, não probabilidade, mas com números que você pode transformar em probabilidade. Então, a gente transforma essa probabilidade entre 0 e 1. Então, se for muito perto de 0, por exemplo, ela é da classe 0, e se for muito perto de 1, é da classe 1. Assim, se você não gosta de matemática, se você não tem muito apreço por essas coisas, você não consegue ver a beleza dessa coisa. Tipo, não é só um código manual, assim, realmente tem muita coisa por trás. E aqui são mais procedimentos, então, aqui seria o forward, que é quando você faz a predição do modelo. Então, também já é outra linguagem, assim, você não fala, tipo, predição. O forward seria uma etapa para frente. Então, basicamente, é você aplicar todas as camadas. Então, tem a camada 1, que era o modelo que a gente já carregou. Então, todo aquele conhecimento que ele tinha, a gente já passou aqui. E depois a gente tenta alterar para transformar no nosso caso, que a gente só quer que ele responda 0, 1, ou alguma coisa nesse intervalo. Ok.
Isso aqui é isso que importa. Depois a gente carrega o modelo. É importante, quando você está mexendo com GPU, você mandar os dados ou mandar as coisas para a GPU. Porque você tem as coisas que estão na memória da CPU e na memória da GPU. Então, aqui o que a gente está fazendo por trás, esse é um método do CUDA, que você manda, então, o modelo para o device, que o device está setado com uma GPU. Então, você precisa estar conectado na sessão com GPU do Colab. Ok. Aí a gente precisa definir uma função de perda. Basicamente, é o jeito que a gente vai calcular se o modelo está indo bem ou não. Então, é como se a gente fosse calcular uma acurácia a cada iteração para ver se o modelo está indo bem. Se ele está indo mal, então a gente precisa alterar, a gente precisa recalcular os pesos. E aqui a gente usa o BCE com logits, então é o Binary Cross Entropy Loss, e ele também já aplica uma sigmoide, então ele já retorna os valores em um certo intervalo, e depois o otimizador, que ele é responsável por otimizar e atualizar os pesos. Então, você tem vários, assim, agentes que estão ali fazendo parte disso, e, assim, você tem muitas opções de métricas diferentes e otimizadores diferentes. Aí a parte do treinamento realmente aqui. Então, esse aqui é uma daqueles objetos que a gente definiu lá do training loader. Então, nesse training loader já está embutido os seus dados e os seus parâmetros. E é só isso. Você passa isso. Então, para cada dado, aquela coisa da indexação que eu comentei. Então, aqui você só fala, olha, eu quero que você pegue o dado, você pega o ID, a massa para o target dele, aí você passa para o modelo. Ok. Então, esse aqui é o forward. Beleza. Então, ele vai calcular o output, que vai ser a resposta. Não necessariamente é 0 ou 1. Depois, a gente tem que zerar os gradientes, porque isso é uma questão dos gradientes, dos transformers e do torch, que é um grafo de cálculos que ele fica rodando por trás, e assim, aqui a gente parece invisível, assim, mas existe, a gente geralmente não acessa diretamente eles, mas acontece. E até bom, eu acho, um pouco, porque senão talvez a gente se assustar com tanto cálculo. Mas, enfim, isso aqui é importante porque cada etapa você tem que zerar os gradientes, porque ele vai concatenando toda vez que ele roda. Então, enfim, você só limpa, tipo limpar o cachê, sabe? Tipo, senão vai interferir um no outro. Aqui a gente só está printando qual que é a loss, e aí, como que o modelo melhora? Ele vê o erro, ou a loss, e aí ele tenta andar na função, então, alterar os valores dos pesos para minimizar o erro. Então, isso é o gradiente descendente. Então, é como se a gente tem um gradiente que poderia ser o crescimento da função. A gente pode ter o descendente e ascendente, né? O descendente é porque a sua função é a perda, então você quer diminuir a perda. Então, tipo, na prática não é uma reta, na prática as pessoas fazem 3D, mas vamos dizer que essa aqui é a função do gradiente. E você inicializa com parâmetros X. E eu tenho que descobrir qual que é o mínimo local. É basicamente isso. Legal. Então, você começa aqui, por exemplo. Ok. Aí cada etapa de treinamento, você tem que ir mudando. Você quer, tipo, achar qual que é o ponto mínimo. Então, aqui, o ideal é que a cada etapa, lembra que isso aqui é a função de perda que a gente definiu. Então, o ideal é que a cada etapa, você vai andando, e vai minimizar a perda. É isso que acontece aqui. Então, a cada época é tipo, você treinou com todas as amostras. Então, aqui eu tenho 3 épocas, eu treinei 3 vezes. No primeiro treino, o resultado foi 0,84 de loss. Na época 2, foi 0,0019. Chegou num ponto, assim, que é quase um overfit. O resultado ficou muito bom. Enfim. E a convergência aí, pessoal, foi muito rápido. Em todos os cenários, a gente vai ter essa convergência extremamente rápida. Você deixa 1000 épocas e a coisinha vai só mudando ali os números do final. Sim. 5 ali, 4, até de se desconfiar, assim. A gente tenta usar, tipo, a gente usa regularização para tentar mitigar isso, né? Eu usei o dropout
que é basicamente, você fala que alguns, não dos neurônios, pode me ajudar, não são o dropout, não é neurônios, ele derruba alguns pesos, não, acho que ele derruba alguns neurônios. Ele cancela a ativação. Isso, sim. Ele vai interagir também na questão da ativação. Vai cancelando. Sim. Ele acha que vai melhorar. E historicamente é para mitigar o overfitting, porque, tipo, você ajustou muito os seus parâmetros ali, seus pesos, mas você, tipo, pronto, você desliga se vira, sabe? Tipo, agora você não está completamente ajustado, porque você perdeu um dos fatores ali que estava super ajustado. Então, isso é uma técnica, a gente aplicou, acho que ajudou. E, enfim, então aqui tem o backpropagation, que então, né, você calcula o gradiente, aí depois você passa ele de volta, e você usa o otimizador para atualizar todos os parâmetros. Então, óbvio, você tem que treinar, você tem que atualizar os parâmetros. Então, enfim. Aí você tem como salvar o modelo, que é interessante, porque você rodar 40 minutos toda vez é bem difícil, e o Colab ele tem limite de uso, então eu fui banida 2 vezes, porque a sessão estava muito longa. E agora a parte da avaliação do modelo. Léo, você está aí? Isso. Posso colocar uma pergunta aí antes da avaliação, só para a turma, para quem não está muito acostumado com isso. Vou deixar você falar. Pessoal, vocês perceberam que ela carregou um modelo, né? E gerou um modelo novo e salvou um modelo, né? Então, você colocou até outro nome. Eu queria que você falasse só rapidinho para a galera qual é a diferença de você fazer um treinamento simples, você cria o seu modelo e fazendo fine-tuning. Sim. Essa, eu acho que é a parte incrível, assim, do ponto que a gente está em inteligência artificial hoje em dia. Essa é a parte legal. Isso é incrível, porque a parte, geralmente, que é mais difícil de um modelo aprender vai num pré-treinamento, assim, porque imagina, tipo, a linguagem, você conseguir entender o significado das palavras dando, tipo, 10 mil sentenças. Você não consegue entender quanto tempo que a gente passa da nossa vida para conseguir entender o que as palavras significam. Imagina uma máquina. Então, o pré-treinamento e o fine-tuning, ele serve porque você passa esse conhecimento bruto para um modelo. Então, deve ter demorado bastante tempo de ter treinado o BERT. Os LMs de hoje em dia, quem dirá? Mais recentes, o BERT acho que é 2017, 2018, por aí. Então, imagina o GPT-4, 4 não, 3. Enfim. Eu acho que já está bem possível. Qual que é? Na verdade, agora eles quebraram. Né? Então um negócio eles chamam mais 3, 4. Eles começaram a quebrar em vários momentos. Ou 3, alguma coisa assim. É o mais bruto, é o único, por enquanto, comercial. Então, eu acho que eles estão lançando o 3, que estava dando um furdunço no Twitter por causa da capacidade de programação. Mas, enfim, eles têm bastante dinheiro, né? Então, eles conseguem fazer isso também. Mas também não seria possível sem a parte de pré-treinamento e essa parte de você tem um modelo, a gente fala de modelo base, ou foundation model, que passa muito tempo treinando com esses dados muito brutos e depois você consegue especializar ele. Então, a gente não precisou passar, tipo, bilhões de dados de textos de IA ou de humanos. A gente falou, esses são textos, tem coisas de inglês, principalmente, né, porque a maioria é treinada em inglês. Então, ele já entendeu mais ou menos o contexto do inglês. A gente só falou, tipo, ok, você já sabe mais ou menos o que são as palavras e tal. Tem essas palavras aqui que significam isso, e tem essas que são aqui, na verdade, das amostras, né? Tem algumas que são geradas por humanos, feitas por humanos, outras por IA. Ele já tem noção das questões semânticas, linguísticas e etc. Então, a gente demorou 40 minutos, um negócio que é para demorar umas semanas. Então, isso é transfer learning, uma parte incrível de redes neurais, e não tem como fugir disso em PLN, eu acho que em visão computacional, assim, é uma parte bem interessante. Um adendo a gente deixa esses grupos de pessoas com muito dinheiro fazer o processamento por meses e pega isso pronto, só faz a gente tem que aproveitar. Dinheiro, né? Sim. Não tem ali um cluster de 350 computadores, deixa para quem tem dinheiro fazer isso, depois só faz o nosso computador.
Isso é muito beleza. Eu tenho bastante conteúdo que eu poderia ter só falado assim. E fazendo um pouquinho de propaganda dos modelos brasileiros, a gente tem o Bertin-Bau, que foi feito assim, ele é um fine-tuning do BERT, mas ele foi feito fine-tuning, então, para outra língua, para o português. Então, a gente já consegue mais contexto, porque toda essa questão linguística que acaba sendo compartilhada entre línguas diferentes, né? Tipo, é um vocabulário novo que ele tem que aprender, mas alguma noção ele já tem. A não ser que você vai, tipo, fazer um treinamento em inglês, depois você vai botar em mandarim. Aí vai ser bem difícil de aproveitar alguma coisa. Atualmente é um dos maiores problemas. Mas, enfim. Bom, E lá? depois que a gente fez o treinamento do modelo e salvou ali, a gente apresenta novos textos para ele e vê como ele reage a esses textos aí, se ele consegue definir ou não. A ideia é que a gente vai ter esses textos novos aí, a gente já sabe, né, se eles foram feitos por humanos ou IA, e a gente vai fazer o output das probabilidades que o modelo detecta, tipo, isso aqui é de humano ou de IA. E a gente vai ver esses resultados e umas métricas que a gente pode usar para continuar. Como esse é um pouco mais? Só um comentário. Quando a gente foi treinar, a gente botou o modelo em modo de treinamento. Aqui a gente tem que botar ele em modo de evaluation, porque aquela camada de regularização não é necessária aqui. Durante o treinamento, você vai desativar alguns pesos. Agora, você não pode mudar nada, sua rede já está treinada. Então, você desativa ela e pronto. Esse aqui, basicamente, está passando, então, os dados que a gente separou para teste. E isso. E mandando os dados da GPU para a CPU de volta. Isso. Aí a gente exportou os dados ali, os resultados evaluation no CSV, aí mais embaixo a gente leu e fez algumas manobras, assim, para dividir isso. A gente aplicou esse resultado, os target, aplicou essa função anônima, que é o lambda, né? Só para listar alguns valores que estavam como, não sei porquê, mas estava dando um erro de ser string e não float. Então, aqui a gente só fez meio que uma forma de garantir que todos os resultados ali em cima são de floats para fazer as predições. E embaixo, a gente criou ali listas, vetores ali com os resultados que a gente já sabia antigamente, tipo o y-true, que é o que a gente já tem o resultado do que ele é, e o y-patch probability, a gente tem os valores que são valores de 0 a 1, mas não é o 0 a 1. Então, embaixo, vai fazer sentido depois, a gente colocou para cada probabilidade que for maior ou igual a 0,5, a gente colocou como 1. E as outras como 0. Mas aí você pode pensar, viu 0,45, meio que não está tão longe do 0,51. Mas abaixo, a gente vai ter uma dispersão dos resultados e vamos ver que assim, nem chega a existir esse 0,45. E, bom, tem as métricas padrões aqui, e cada uma é importante para alguma coisa. Tipo, a acurácia, se você tiver um modelo balanceado, você pode, tipo, tem um modelo balanceado, que é o nosso caso. Você pode prestar mais atenção para ela. Agora, a precisão, tipo, em diagnósticos médicos é mais importante porque você tem que ver, assim, evitar ao máximo falsos positivos, aí o foco é evitar, tipo, um diagnóstico falso. Ali. Nem tanto falso, e o recall é meio que o contrário, tipo, você valoriza todos os positivos que você tiver, meio que, o importante é você detectar todos os positivos que você tem ali, e o F1 Score é uma junção do precisão e do recall. Embaixo, a gente tem as métricas ali, tá, tipo, muito bem treinado, até que falou ali que parece um overfit, mas teve todas as técnicas aí para evitar. Então, tipo, mostra como ele soube determinar qual é qual. Embaixo tem acho que essa é a matriz de confusão. Do canto esquerdo superior, você tem os verdadeiros positivos, e no canto
direito inferior, você tem os negativos que são negativos, são os verdadeiros negativos. Em cima a gente vai ter esses valores pequenos aí, o 30 e o 8, são valores que houve erro, que, tipo, era 1 e detectou como se fosse 0, ou era 0 e detectou como se fosse 1. E a distribuição das probabilidades ficou muito entre 0 ou 0,9 ou 8, então, por isso aquela vez que a gente criou o YPRED de colocar, tipo, maior ou igual a 0,5 é 1, menor ou igual a 0, não afeta o modelo, embora pareça algo muito arcaico de fazer, mas como as probabilidades foram tão... Tipo, o modelo, ele errou ali, teve poucos erros, mas ele tinha certeza, tipo, quase certeza, tipo, do que era o guess dele. Então, não estava no... Então, ficou meio que essa função aí, então, é válido ter colocado lá o Y, a probabilidade maior que meio 1, menor que meio 0. Então, é isso. Tem vários métodos matemáticos, a gente chega, tipo, da output da rede neural, ela não cospe 70% de probabilidade, ou classe 1 ou 0, mas a gente usa funções de ativação para analisar esse output, e depois a gente transforma em probabilidade, e a gente, é como se a gente escolhesse nosso threshold, assim, tipo, a gente fala, a gente poderia falar que o que é abaixo de 0,4, então é 0, e acima é 1. Poderia ser, mas no máximo botar 0,5, né, porque está no meio do caminho. Mas dependendo da sua sensibilidade, né, do seu caso, você também pode ajustar isso. Mas é isso, nosso modelo foi muito bom. Foi isso. Foi a comunicação, pelo tema, principalmente trazer essa questão do pai. Tá? É algo agora que vocês vão ter que consiga para eu tirar uma foto. Tá bom. Vocês. Eu só ia apagar. Peraí, tem que botar o Léo junto. Isso. Peraí, eu não sei o que eu fiz. Qualquer coisa, eu mando uma foto minha aí no Photoshop, coloca. Peraí, não, vou botar no começo, né, daqui, pra ficar bonito. Não tem nosso nome, poderia ter, né, mas... Não, mas parabéns pelo trabalho, muito legal. Tem muito atual, pessoal. Tem como se livrar disso aqui. Eu que deixar o pessoal falado, criar um modelo na base, o pessoal dá uma. Sim. Sim. Testem o Bertimbau, caso puderem. Dá para usar o nosso código. Isso, quem é o próximo? Aí, alguém? Não? Ah,